E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa resolução da lista de exercícios e hoje vamos fazer o exercício de número 12, ó. Vamos ter bastante atenção. Ó, faça um algoritmo para ler o salário de um funcionário e aumentá-lo em 15%. Ó, já é um programa interessante, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ler o salário de um funcionário e aumentar em 15%. Após o aumento, desconte 8% de impostos, imprima o salário inicial, o salário com aumento e o salário final. Aqui, ó, pessoal, o que a gente tem que ver é que a gente vai tratar com dinheiro, né, com salário. Então, esse salário ele pode ser número com vírgula, número quebrado, pode ter real, centavo, né? Então, ele vai ter que ser uma variável real. E assim, também, como eu vou multiplicar isso por uma porcentagem, ó, pode ser, com certeza, na verdade, que esse número vai ficar número decimal. Então, minhas variáveis serão reais. É que ele não pediu, mas a gente poderia também criar um mecanismo para perguntar o nome do funcionário, né? Não sei, poderia ser até uma coisa mais completinha. Mas vamos pensar aqui. Então eu tenho que criar as variáveis. Eu vou criar aqui então, ó, a variável salário, que é para arrecadar o salário, certo? Vou colocar aqui, ó, desconto, salário, e vou colocar novo salário. Novo salário, que é o que vai ser depois do desconto, né? Então, o salário inicial, o salário com aumento, o salário final. Então, são três salários, não? O salário inicial, o salário com aumento e o salário final. Então, vou colocar aqui, ó, salário, salário aumento e salário final, certo? Salário que é informado, o salário dele quando ele vai aumentar e o salário final. Então, isso aqui serão variáveis reais. Caso a gente tenha necessidade de criar novas variáveis, a gente cria. Vou criar também uma variável nome para a gente guardar o nome desse funcionário, né? Não que ele tenha pedido isso, mas é legal para a gente praticar. E vai ser do tipo caractere, certo? Isso aí, pessoal. Foi só isso mesmo? Ler o salário de um funcionário e aumentá-lo. É isso. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é perguntar o salário inicial. Como eu também quero saber o nome, vamos perguntar o nome primeiro, né? Então, função escreva L. Vamos colocar assim, ó, entre aspas duplas, digite o nome do funcionário. Digite o nome do funcionário. Perfeito? E aí, como eu estou perguntando, eu preciso guardar esse valor. Então, eu vou usar para guardar a função leia, porque ela vai ler o que o usuário digitar. Então, leia e salve na variável nome. Então, agora o que eu digitar vai estar salvo na variável nome. Ó. Lembrando que, como é um nome, a gente salva na variável caractere, né, para guardar letras e palavras. E agora eu vou fazer o quê? Vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V, copiar e colar, para que a gente possa agora perguntar o salário do funcionário. Ó. Digite o salário do funcionário em reais. Vamos colocar assim, né? Ó, o cifrão também. Em reais, ó. Perfeito? E eu vou salvar isso na variável salário, que é o salário inicial. Então, legal, pessoal. Aí, o que o exercício está pedindo para a gente? Ó? Além disso, ó, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que aumentar esse salário em 15% e vou mostrar esse valor. Então, eu vou salvar ó, na variável salário com aumento, que eu coloquei aqui, ó, salário aumento. Então, ó, salário aumento, por exemplo, pode ser o nome que você desejar também. Ele vai receber o quê? O salário. E ele vai ser acrescido, ó. Olha que legal. É um aumento de 15%. Pessoal, aqui uma coisa legal, ó. Se eu quiser descobrir quanto é, por exemplo, 10% do salário, vamos supor o seguinte, eu vou imaginar aqui, ó. Pensem comigo. Vou abrir a calculadora aqui, ó, para vocês entenderem. Se eu disser, por exemplo, que o salário da pessoa é R$1.000 e eu quero saber quanto é 10% desse salário, só 10%, o que eu faço? Eu vou multiplicar isso ó, por 0,10. 10%, 0,10, sempre o zero. Ó, porque eu quero saber 10%, um décimo. Olha lá, dá 100. Concordam? Se eu pegar 1.000 e dividir por 10, eu tenho R$100. Se eu quiser saber, por exemplo, o meu salário é 1.000, do mesmo jeito. Eu quero saber agora 35%. Quanto é 35% de 1.000? Eu vou multiplicar por quanto? 0,35. 0,35, ó, R$350. Se eu quiser saber, ó, meu salário continua R$1.000. Eu quero saber agora
13,5%. Quanto é 13,5% de 1.000? Eu vou multiplicar por 0,135. 13,5. Você digita lá. Isso vai me dar R$135. Perfeito? Mais uma, só para a gente identificar. O meu salário continua R$1.000. Eu quero saber, pessoal, quanto é 5% de R$1.000. 5%. Vocês concordam que se fosse 10% seria 0,10? Concorda? E se fosse 5%? Eu vou multiplicar por 0,05. Vocês conseguem ver, pessoal? Depois da vírgula aqui é como se eu tivesse uma dezena. Se eu quero saber 10%, seria 10. Se eu quero saber 20%, seria 20. Se eu quero saber 33%, seria 0,33. Se eu quero saber 5%, o 5 ele está aqui, né, na segunda casa, né? Então seria 0,05. Eu multiplico por isso, e eu tenho R$50. Ali o que ele quer saber, pessoal? Ele quer saber o salário acrescido de 15%. Então é 100% do salário mais os 15%, concorda? Se eu quisesse saber só os 15%, eu faria assim, 1.000 vezes 0,15, 15%. Daria 150. E se eu quiser saber já o salário mais 15%, para eu não ter que ficar pegando 150 e depois fazer uma outra variável para fazer 1.000 mais 150. Eu posso fazer assim, pessoal, 1.000 vezes 1, ou seja, 100% dos 1.000,15. É o meu salário de 1.000 mais 15%, que dá lá 1.150. São os 1.000 mais os 150, que eram os 15. Eu quero saber, pessoal, quanto é o meu salário acrescido de 62%. Meu salário de R$1.000 acrescido de 62%. 1.000 vezes 1,62. E ele me dá o valor já acrescido. Perfeito, pessoal? Ficou claro? Deu para entender? Se eu quero saber só a porcentagem, 0, a porcentagem. Se eu quero saber um valor acrescido da porcentagem, 1, a porcentagem. Perfeito? Então, ele quer saber o salário acrescido de 15%. Então, vai ser o meu salário vezes 1,15. E ele vai me dar o salário já com um aumento de 15%. E aí, além disso, pessoal, ele também perguntou o seguinte, que depois do meu aumento, ou seja, com o salário já aumentado, ele quer um desconto de 8%. Um desconto de 8%, pessoal. E aqui que é legal, olha só. Vamos voltar para a calculadora. A gente também consegue fazer isso de forma matemática. Vamos supor que eu tenho aqui R$1.000, certo? Se eu quero saber um acréscimo de 10%, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por 1,10. Não é isso? Eu tinha o número 1, que equivale a 100%, e eu quero saber ele mais 10%. Então eu vou ter 1.100, porque R$100 são 10%. E se eu quero saber um valor que seja decrescido de 100%, por exemplo, 1.000? Quanto seria 1.000 menos 10%? Bem, 10% eu sei que é 100, seriam 1.000 menos 100, R$900. Como é que eu faço isso de forma matemática, pessoal? Vocês concordam que se eu multiplicar por 1 é o próprio 1.000? É como se fosse 100% do valor. Agora, olha que interessante, pessoal. Se eu quero saber descontado de 8%, é só eu tirar 8% desse 1 que eu vou multiplicar. Por exemplo, 1.000 vezes... Quanto é 1 menos 0,08? Vocês concordam que 8% é 0,08? Eu quero saber 8% de 1.000. É 1.000 vezes 0,08. Isso daqui vai me dar 8%, 80. Certo? Eu peguei só 8% de 1.000. Se eu quiser saber agora esse valor, por exemplo, que eu tenho aqui, vamos supor que seja R$1.000, decrescido de 8%, como está falando aqui, após o aumento, um desconto de 8%, o que eu vou fazer? 1.000 vezes, eu posso abrir parêntese aqui, né? Para fazer, mas acho que nem precisa. Que a gente poderia fazer o quê? Isso aqui vezes 1 menos 0,08.
que seria 0,92. Então, se eu multiplicar aquele 1.000 por vezes 0,92, eu vou ter 92% de 1.000, que é exatamente isso, né? Ó. É o valor total, 1%, com desconto de 8%. Se eu tinha 100% e tirei 8%, agora eu tenho 92%. Então, olha lá, eu pego 1.000 e eu multiplico por 0,92, eu tenho 1.000 decrescido de 8%, menos 8%, ó, que dá 920. Perfeito? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Ó, depois que eu pego esse salário e tem ele já aumentado, o que eu vou fazer? Ó? Vou fazer que o salário final, ele vai receber o quê? O salário aumento vezes 0,92. Desculpa, é ponto, né? 0,92. Que é exatamente o 1, que é o 100%, descontado de 8%, ó, 0,92. Concordam que 100% menos 8% dá 92%? Então aqui, ó, estou pegando 92% do salário aumentado. E aí eu posso mostrar isso na tela, né, pessoal? Ó, vamos dar uma olhada. Eu vou pegar o comando escreva aqui de novo, ó. E eu posso escrever isso, ó. Então assim, ó. O funcionário, e aí aqui eu fecho as aspas duplas, onde é que está salvo o nome do funcionário, na variável nome. O funcionário, por exemplo, Pedro, aí vírgula de novo, volto a escrever. Com salário inicial, fecho aspas. E onde está o salário inicial? Salário, ó, está em salário. Então, salário inicial, salário. Abro aspas duplas de novo. Teve um aumento, um reajuste, né? Terá, né, seu salário reajustado para onde é que está o salário reajustado? Salário aumento. Salário aumento. Fecho aqui de novo. Abro novamente. E um salário líquido de... O salário líquido, né, que é o salário com aumento menos os descontos. Salário final. Salário final. Perfeito, pessoal? Só que aqui eu acho que o texto vai ficar muito grande para aparecer. Talvez a gente tenha que dividir isso em mais de um escreva. Vamos testar? Ó, o nome do funcionário vai ser João. O salário do funcionário vai ser R$1.000. Ó, algum errinho aqui em algum lugar. Aqui, ó, coloquei a vírgula antes, né? Aqui tá certo. Aqui está certo. Aqui está certo. Acho que ficou muito grande o nosso texto. Vamos fechar assim, ó, aqui no salário. Vamos fazer vários escrevas, porque eu acho que vai ficar muito grande esse texto, ó. Então aqui é o primeiro escreva. Aí aqui no segundo, ó, eu vou partir de salário. Vou apagar aqui. E aqui, ó, posso colocar aqui, ó, até salário aumento. Aqui a salário aumento é junto, né? Não é separado. Então aqui que estava o erro. Então eu vou colocar aqui, ó. Olha lá. Salário terá o seu salário reajustado para salário aumento. E aí mais um escreva L. E aí eu pego aqui o finalzinho, ó, porque a gente não pode digitar textos muito grandes também, né? Salário aumento, ó, e aí eu parto a partir daqui, ó. Perfeito, vamos ver. E um salário líquido de, vírgula, salário final. Aqui eu tenho que fechar.